Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise, para mais uma aula de física. Exatamente. Pessoal, o tempo voa, né? Hoje nós vamos aí para a nossa quinta aula já. Vamos falar e continuar falando de eletromagnetismo. Nesse caso estamos aqui, ó, eletromagnetismo, eletricidade, eletrostática, certo? Na aula passada a gente estava falando um pouco aí de mecânica quântica. Nós falamos aí o pontapé inicial, falamos sobre o pai da mecânica quântica, que é o Max Planck. Falamos aí que o desenvolvimento dessa teoria surgiu e foi muito aplicável em semicondutores, computadores, efeito fotoelétrico lá, investigado por Einstein, né? Investigado por Einstein, que deu muitas aplicações, como células fotoelétricas e tudo mais. E a gente estudou também a quantização da energia, certo? E também falamos aí que a luz, ela também é pequenos pacotinhos, que são os fótons, que o Planck chamou de quantum também, ok? Pessoal, e hoje nós vamos continuar falando de eletrostática, certo? Nós estamos falando dos processos de eletrização, que esses processos de eletrização dada aí em condutores e isolantes, dependendo do tipo que a gente está trabalhando, né? Se dá aí pelo ganho ou pela perda de elétrons, e nós vimos que nos condutores eu tenho mais elétrons livres para eu poder fazer isso lá na eletrosfera, que está lá esses elétrons fracamente ligados ao núcleo, e nós vimos que nos isolantes esses elétrons estão ligados ao núcleo de maneira mais forte, então é difícil a gente fazer essa interação, ok? Bom, vamos continuar então. O que vamos falar hoje? Vamos falar então da carga elétrica. A gente falou aí da carga elétrica, falou que quando a gente está trabalhando com o processo de eletrização, eu tenho aí basicamente o elétron, que ele é trocado, né, gente? Ele pode ser cedido para uma substância, ou essa substância pode ganhar esses elétrons. Lembrando que os prótons estão com os nêutrons lá no núcleo, e é muita energia, muita mesmo, para tirar esses prótons lá. Então a gente não está mexendo com eles, né? Nós vamos também falar, além da carga elétrica, vamos falar da lei de Dufay, ok? A lei de Dufay, que vai trazer a parte aí da atração e repulsão eletrostática das cargas, tá bom? E também da quantização da carga elétrica, ok, pessoal? Como competências, o que nós temos a partir dessa aula? Aplicar o princípio da conservação de carga elétrica na resolução de situações, problemas, ok? Então a gente vai aplicar o princípio de conservação da carga elétrica. E como a gente estudou lá em aula passada, princípio de conservação da energia, a gente vai ter uma ideia melhor para poder estudar o princípio da conservação da carga elétrica, ok? Pessoal, olha só, essa atividade interativa, nossa, vocês têm aí, né, o roteiro com os materiais. Até na nossa aula retrasada, a gente fez um experimentozinho onde eu coloquei um banquinho com os canudos, vocês lembram? Então, vocês peguem os materiais aí para poder fazer os procedimentos, ok? Se vocês não tiverem que estar aí, façam adaptações de materiais, tá bom? E para fazer algo um pouquinho diferente, para a gente conseguir ver melhor, eu vou usar novamente o simulador do PHET, ok? Que está lá na internet, desenvolvido pela Universidade do Colorado. Então, todos os créditos das simulações que a gente utiliza no PHET é lá do site, tá bom? Vamos ver, olha só. Então aqui eu vou fazer como alternativa para a gente observar os sinais das cargas elétricas utilizando o PHET. Deixa eu tirar o nosso slide aqui. Pronto. Aqui, olha só, vou deixar o espaçozinho do Vitor, né, para não cobrir o Vitor. Ele está aí com vocês também, ok? E aqui, pessoal, como vocês podem perceber, olha só, nós temos o casaquinho PHET aqui, certo? E como eu falei para vocês, toda substância que está eletricamente neutra, ela tem igual quantidade de elétrons e prótons, como vocês podem observar aí. Então, eu tenho aqui o casaquinho de lã PHET, certo? Eu tenho
aqui um balão, que também está eletricamente neutro, e aqui eu tenho uma parede. Eu tenho a opção de deixar a parede e de tirar essa parede. Eu tenho um balão e eu tenho 2 balões, ok? E aqui no canto eu tenho as opções. Eu posso mostrar todas as cargas, ocultar todas as cargas se eu quiser, fica só assim. E mostrar também cargas resultantes, ok? Aqui, para ficar mais divertido, eu vou mostrar todas as cargas para que vocês possam ver. Então, o positivo está representado pelas bolinhas vermelhas e o negativo está representado pelas bolinhas azuis. Então, vocês podem ver, eu tenho 3 corpos, né, pessoal? 3 corpos neutros aqui. E o que eu posso fazer de experimento? Se eu aproximar esse balão desse casaco, será o que vai acontecer? Vamos ver, olha só. Ó, eu estou atritando aqui, né, pessoal? Se eu atritar o balão com um casaco de lã, o que está acontecendo? A lã está perdendo elétrons, o balão está ganhando esse excesso de elétrons. Esse balão aqui, ele é guloso, então eu vou atritar aqui, ó, ok? Pessoal, isso aqui é uma simulação, não significa que o meu casaco perdeu todos os elétrons, tá? Eu posso falar aqui que os elétrons livres eu pude receber aqui com o balão com mais facilidade. Olha só, o que acontece, pessoal? Por ele ter absorvido aqui, ó, os excessos de elétron, então o positivo se atrai com o negativo, ok? Pessoal, e se eu pegar esse balão aqui e levar ele para o lado da parede, será o que vai acontecer? Vamos ver? Olha só, vocês estão observando, ó. Aqui eu fiz eletrização por contato. Opa, desculpa, aqui eu fiz eletrização por atrito. Eu estou esfregando, atritando o balão com o casaco. O casaco fica carregado positivamente, o balão negativamente, ok? Se eu colocar aqui, ó, aproximar da parede, o que vai acontecer, pessoal? O positivo vai ser repelido. Opa, aqui vamos observar o que? Opa, o negativo, né, está sendo repelido. Ou seja, negativo com negativo, repulsão eletrostática. Eu vou tocar na parede, ó. Tá vendo o que está acontecendo? Vamos soltar o balão aqui. Professor, o balão ficou grudado na parede. Porque, pessoal, negativo com negativo, eu tenho repulsão, certo? Mas positivo daqui, ó, com negativo, eu tenho atração. E se eu tirar essa parede, vamos ver o que acontece? Viu o que acontece? Tirei a parede, o balão é atraído para o casaco novamente, ó. Com parede, eu posso aproximar aqui, ó, e deixar esse balão aqui, certo? Vamos voltar tudo aqui. O que nós podemos colocar também? 2 balões. Eu tenho 2 balões carregados aí de maneira neutra e eu tenho um casaco aqui. Eu posso pegar um balão desse, ó. Eu vou botar o balão aqui pertinho da parede. Pronto, deixar ele perto da parede. Vamos atritar aqui com o casaco? Ó, o que está acontecendo novamente? Eletrização por atrito. Os corpos ficam carregados com sinais opostos, ok? Então, aqui o que vai acontecer, ó. Eu vou... Olha só, tá vendo ali o que está acontecendo? Aqui, pessoal, eu posso chegar... Ó, eu já tirei toda a carga aqui. Se eu deixar aqui, ó, certo? Eu vou pegar esse balão. Olha só o que está acontecendo. Bom, pessoal, a gente pode observar com essa simulação aqui, essa troca de cargas, né? A gente pode, por exemplo, aqui, se eu quiser, a gente pode atritar um balão de cada vez. Então, eu atrito um pouco do balão aqui, ok? Olha só, se eu colocar ele para perto da parede, o que acontece? Está tendo repulsão eletrostática das cargas negativas. Eu posso atritar aqui também, ó. Opa, o que está acontecendo aí? Eu tenho atração, né? Das cargas positivas e das cargas negativas, ok? E se eu aproximar aqui também, deixa eu só subir um pouco esse balão.
Aí eu vou vir com esse outro balão aqui. Olha só. Eu tenho repulsão eletrostática das cargas negativas. E se eu tirar a parede, pessoal, o que vai acontecer? Eu tenho atração eletrostática das cargas positivas e negativas no casaquinho. Entendido, pessoal? Então aí é só para mostrar o que a gente pode fazer. Agora eu vou voltar para o nosso slide, tá bom? Então vamos aqui, ó, continuar com a nossa aula e fizemos o nosso experimento, ok? Então, galerinha, vocês viram ali a questão do comportamento, né, das partículas que a gente trabalha processo de eletrização, principalmente por atrito, tá bom? Se der tempo eu faço outra simulação com vocês, ok? Bom, pessoal, vamos falar então da carga elétrica, olha lá. Carga elétrica. Iniciaremos aí nosso estudo sobre cargas elétricas com um experimento. A gente já fez o experimento, vocês viram, a gente fez o atrito, ok? Ali do balão e do casaquinho PHET, e nós vimos como cada um ficou carregado e depois eu coloquei o balão com a parede. Aí em casa vocês vão fazer com canudo, plástico ou um pedaço de papel e ver o que acontece, tá bom? Se a gente fizer esse tipo de experimento, vocês podem perceber que o papel atritado atrai parte atritada do canudo. É uma das observações que podem fazer. Da mesma maneira que lá na nossa simulação, o balão é atraído pelo casaco, ok? Um segundo canudo de plástico atritado com outro pedaço de papel repele a parte atritada do primeiro canudo. E isso acontece, como nós vimos, né, lá com os elétrons na parede, porque eles estão com carga de mesmo sinal. Entendido, pessoal? Bom, olha só ali, só para a gente fazer uma observação. Aqui eu tenho, ó, o canudinho na primeira imagem, a tração, e ali eu tenho na segunda imagem o que foi colocado nessas observações. Entendido? Ok? Bom, pessoal, esses experimentos nos mostram que a força entre os corpos atritados podem ser de atração ou repulsão. Então ali, como até mostrado no nosso experimento, pessoal, o que está acontecendo? A partícula, elas podem se atrair, elas podem se repelir. E isso está relacionado à força com que essas partículas podem fazer isso. Então, por exemplo, quando você faz o atrito do balão com casaco ou do seu canudo com papel, você vai deixar ele eletricamente carregado, com excesso de cargas elétricas, né, que são os elétrons, ou a falta desses elétrons. Então ele fica positivamente carregado. O que vai acontecer? Dessa forma eu tenho criação de campo, tá bom? Se eu tenho essa criação de campo ali naquele espaço, eu vou ter interação dessas partículas. Essas interações, elas podem ser atrativas ou repulsivas. E essas interações são chamadas de força, ok? Vamos continuar, olha só. Então ali, pessoal, mas qual é a origem desta força? Eu estava até falando para vocês, a origem dessa força está relacionada a campo, né? Ela não é de origem gravitacional, pois a interação só ocorre após atritarmos corpos. Então essa força eletrostática, ela só ocorre quando estamos trabalhando com cargas, ok? E ela também não é de origem magnética, pois nenhum ímã está aí, certo? A gente vai pegar um ímã, se tu colocar perto do canudo, não vai atrair, ok? E nem o plástico também, nem a folha de papel. Então o ímã não vai atrair nenhum dos objetos do nosso experimento, tá bom? Os estudos realizados durante os séculos concluíram que, durante o processo de atritamento, há uma transferência de elétrons de um corpo para o outro e também que a força de atração ou de repulsão entre os corpos se deve a uma propriedade da matéria denominada carga elétrica, pessoal. Então, como eu falei para vocês, essa força, ela vem da carga elétrica justamente porque esta carga elétrica, ela tem o poder de criar campo elétrico ao redor. Entendeu? Então aí temos, portanto, uma força de origem elétrica. Da mesma maneira, jovens, que corpos com massas muito grandes
né? Corpos com massas muito grandes criam campos gravitacionais. Eu tenho origem à força gravitacional. Ímã, que tem propriedades magnéticas, cria um campo magnético, aí eu tenho força magnética, carga elétrica, a gente também pode originar força elétrica. Entendido isso? E é uma propriedade da matéria, tá bom? Vamos continuar, olha só. Como há dois tipos de força elétrica, ocorrem dois tipos de carga elétrica, de comportamentos opostos, como nós falamos, certo? Foi Benjamin Franklin, nós vimos isso lá na primeira aula, que foi o primeiro que empregou as expressões eletricidade positiva e eletricidade negativa para esses dois tipos de comportamento, tá bom? Isso a gente viu lá na história da eletricidade. O modelo atômico que hoje conhecemos nos explica a origem de troca. Opa, vamos lá. O modelo atômico que hoje conhecemos nos explica a origem de toda a eletricidade, tá bom, pessoal? As partículas estáveis que compõem o átomo são os prótons, os elétrons e os nêutrons, que são as nossas partículas básicas aqui para o estudo. Embora prótons e elétrons possuam massas muito diferentes, isso porque a massa do próton, galerinha, é cerca de 2.000 vezes a massa do elétron. Então imagine só, outro motivo para que a gente não consiga, por simples processos de eletrização, tirar próton do núcleo atômico, ok? Além dele estar no núcleo, junto com os nêutrons, estão ali fortemente ligados, a massa dele é muito grande. Então, a massa de um próton é 2.000 vezes maior que a massa de um elétron. Entendido isso? Vamos continuar. E ali nós temos também que a massa é grande e suas cargas elétricas são opostas. Ou seja, eu posso falar que em carga eu tenho o mesmo valor, mas em sinal essas cargas são opostas, ok? Ou seja, elas têm o mesmo módulo, porém sinais diferentes. Ao elétron a gente atribui o negativo e ao próton a gente atribui o positivo. A massa do próton é 2.000 vezes a massa do elétron, mais o valor da carga em módulo do próton é igual à carga desse elétron em módulo também. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. Ali, esse modelo atômico, ele é um modelo convencional, tá bom? Ele é um modelo que ele é feito para a gente poder entender essa estrutura de eletrização, esse processo. E aqui, de maneira convencional, atribuiu ao próton uma carga elétrica positiva, como eu falei para vocês, e ao elétron uma carga elétrica negativa, e ao nêutron uma carga elétrica nula, tá bom? Então, enquanto o próton tem um valor de carga elétrica, o elétron também tem esse valor de carga elétrica e o nêutron, a carga elétrica é zero. Então, o elétron tem um valor de carga elétrica, o próton também tem esse valor de carga elétrica e o nêutron é nula, ok? A do elétron a gente sabe que é aqui, ó, portador de carga negativa, então esse valor aqui vai ser negativo, ok? E o próton é portador aqui, ó, de positivo, tá bom? Então, esse valor aqui vai ser positivo, ok? Pronto, aqui. E o neutro aí é neutro, né, gente? Então, vamos continuar, olha só. Tá ali o próton, como eu falei para vocês. E está aqui o nosso elétron bonitinho aí, ok? Identificaram? E esse modelo aqui é um modelo convencional, só para a gente poder mesmo entender essa estrutura dessa troca de elétrons e a questão do próton lá no núcleo junto com o nêutron. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. Olha só. Lei de Dufay. Falei para vocês que vamos falar de Dufay. Bom, lá no século XVIII, o francês Charles François Dufay, olha só que lindo, né, gente, esse nome francês, detectou a existência de dois tipos de cargas elétricas, as quais denominou vítrea e
resinosa. Isso aqui a gente falou lá na nossa primeira aula, ok? Pois ele notou que um bastão de vidro atritado com uma seda adquiria carga elétrica diferente da carga elétrica adquirida por um bastão de resina atritado com lã. Então ele fez alguns experimentos, seda com vidro, deu uma observação. Resina com lã, outra observação. Então ele começou a verificar, né? Vítrea, vocês podem perceber aqui, ó, que vem do bastão de vidro, né? E resinosa aqui vem do bastão de resina, ok? Entendido, pessoal? Tranquilo, né? E aqui foi o Dufay que começou a fazer essa investigação e fez essa separação aí, ok? Mais tarde, Benjamin Franklin foi o primeiro a utilizar as palavras carga positiva para vítrea, ok? E carga negativa para resinosa, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai trocar vítreo por carga positiva e resinosa por carga negativa. Então, Dufay, nas suas experiências, concluiu que cargas elétricas de mesmo nome, sinal, se repelem e de nomes contrários se atraem. E isso a gente pode verificar, né, pessoal, pelos nossos experimentos, ok? Através de processos de eletrização dos corpos, tá bom? Então, ali, só pra gente ver, ó, aqui, como o canudinho atrai esse outro aqui, eu posso falar que eles estão carregados com carga de sinais opostos, ok? E aqui, ó, como o pedaço de papel está repelindo esse canudinho, eu posso falar que eles estão eletricamente carregados com carga de mesmo sinal. Vou só colocar um exemplo aqui, ok? Tá bom, pessoal? Só para a gente ter uma exemplificação. Então, ele concluiu isso daí, ok? Então, tá ali, ó. Tá bom? Aqui nessa figura, pessoal, olha só. Aqui pela imagem eu não tinha observado tão bem. Deixa eu apagar aqui. Aqui na imagem, nós temos duas setinhas de força apontada para fora. E aqui nessa outra imagem, nós temos duas setinhas de força apontadas para dentro. Então, nesse caso aqui, eu vou corrigir os sinais, tá? Mas o que eu falei para vocês anteriormente de se eu tenho repulsão, as forças são voltadas para fora, correto. Se eu tenho atração, forças de mesma direção e mesmo em sentidos opostos, ok? Então, vamos lá comigo, ó. Repulsão, forças com mesma direção e apontando para fora, aqui, sentidos opostos, ok? Atração, eu tenho mesma direção e também sentidos opostos, mas voltados um para você aqui, ó, tá bom? Um para mim e um para você, tá? Ali no desenho, pela imagem, a gente pode observar aqui. Aqui, pessoal, é esse canudo com essa parte do canudo. Então, é repulsão. Se é repulsão, ou eu tenho dois positivos, ou eu tenho dois negativos. Aqui no desenho, dois negativos, tá bom? Ok? Aqui, ó, nesse desenho aqui, o canudinho, ele tá levemente se inclinando para o papel. Agora eu tô conseguindo observar melhor. Então, eu tenho força de atração. Entendido? E eu tenho carregados com sinais opostos, ok? Então, aqui eu tenho, ó, repulsão eletrostática, mesmo sinal, pode ser positivo com positivo, negativo com negativo. A atração eletrostática, carga de sinais opostos. Ou negativo com positivo, ou positivo com negativo, ok? Pessoal, agora a gente vai falar da quantização dessa carga elétrica, tá? O próton e o elétron possuem a mesma quantidade de carga elétrica em módulo, tá? A diferença é que o próton possui positivo e o elétron negativo, mas o valor é o mesmo, tá bom? E esse valor é denominado quantidade de carga elétrica, ok? E essa quantidade, através de experimentos feitos aí, realizados por físicos,
que essa carguinha elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá, pessoal? O coulomb a gente vai estudar esse físico aqui em aulas posteriores. É Charles Auguste Coulomb que fez a investigação e a quantização dessa carga. Entendido? Esse valor foi obtido experimentalmente pela primeira vez, tá bom? Pela primeira vez por este físico aqui, ok? Através de uma montagem bem rústica que ele fez. Em seguida, seu orientador aqui, ó, o Millikan, aprimorou a montagem de Fletcher, ok? Obtendo valores mais precisos para a carga elétrica elementar. Como o próton possui carga elétrica positiva, sua quantidade de carga elétrica é representada por mais E, como eu falei para vocês anteriormente. E para o elétron, utilizamos menos E, ok? Então, tá ali, ó, para o próton, eu utilizo E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E para o elétron, eu utilizo menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Pessoal, olha só, como um coulomb é uma quantidade de carga muito grande, é comum a utilização dos seus submúltiplos, ok? Um coulomb é muito grande porque a gente trabalha. Então, eu tenho micro coulomb, ou aqui no caso, milicoulomb, ó, milicoulomb. 1 milho é 10 a menos 3 e tá aqui a unidade. Então, 1 milicoulomb é 10 a menos 3 coulomb, ok? Eu tenho micro também, como eu tinha falado anteriormente, microcoulomb. 1 micro é 10 a menos 6. Então, 1 microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb, ok? Vamos ver mais aqui. Nanocoulomb. Nano é 10 a menos 9 e coulomb. Então, 1 nanocoulomb, 10 a menos 9 coulomb. E assim vai, pessoal. Eu tenho também aqui, se eu quiser colocar, 1 picocoulomb, ok? Que também é uma subunidade utilizada que equivale a 10 a menos 12 coulomb. E isso depende muito da necessidade, do tamanho do número, tá, pessoal? Bom, em física, existem grandezas que podem assumir um valor correspondente a qualquer número real, chamada grandezas contínuas, tá? E há também grandezas que são sempre múltiplos de um valor fundamental, chamada de grandezas quantizadas. Então, eu tenho grandezas contínuas e eu também tenho grandezas quantizadas, ok? Na experiência realizada por Fletcher e também Millikan, ficou evidenciado que a quantidade de carga elétrica é quantizada, ok? Ou seja, ela não pode assumir qualquer valor, tá bom? A grandeza contínua pode, mas a grandeza quantizada não pode, e foram isso que eles observaram, tá bom? A quantidade de carga elétrica no total é Q, tá, pessoal? Então, Q representa aí a quantidade de carga elétrica. Será sempre um número inteiro, vezes o valor da carga elétrica do elétron ou do próton, ok? Então, essa quantidade de carga aí, ela vai estar sempre relacionada a um número inteiro e vezes a carga ou do elétron ou do próton, tá? Então, a gente pode escrever, no geral, dessa maneira aqui, ó. Essa quantidade de carga elétrica total, ela é igual a N, que é o número inteiro, tá bom? E também a carga do elétron ou do próton. Então, se eu pegar essa formulazinha bem aqui, eu vou ter a quantidade total de cargas de um corpo. Entendido, pessoal? Quando o número de próton em um átomo ou uma molécula qualquer é igual ao número de elétrons, o átomo ou a molécula são eletricamente neutros, tá? Então, o que eu tinha falado para vocês? Qual é a condição para o corpo estar eletrizado?
ou ele tem excesso de elétrons ou ele tem falta de elétrons, certo? Quando ele tem excesso de elétrons, ele está eletrizado negativamente. Quando ele tem falta de elétrons, ele está eletrizado positivamente. Então, quando o Q, que é a carga total do corpo, for igual, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, o corpo é o quê? Neutro, eletricamente neutro. E quando esse Q for diferente, eu posso falar que esse corpo está eletrizado, ok? Então, eu posso analisar tanto pela questão do excesso ou falta de elétrons e pelo valor da carga total desse corpo. Entendido, pessoal? Vamos continuar então, olha só. E ali, como eu falei, se o número de prótons for diferente do número de elétrons, teremos um íon, átomo ou molécula eletrizados, ok? Generalizando, dizemos que um corpo está eletrizado, no caso, ou eletricamente eletrizado, quando o número total de prótons é diferente do número total de elétrons. Então, a gente pode concluir isso daí. Matematicamente, esta desigualdade pode ser obtida alterando-se N, que é o número de prótons, ou Ne, que é o número de elétrons. Porém, fisicamente, o acesso aos átomos só é possível ao nível da eletrosfera, onde residem, como eu falei para vocês, os elétrons. Então, a gente tem acesso através dos elétrons. Assim, um corpo só fica eletrizado quando recebe ou perde elétrons. E foi, jovens, o que eu falei para vocês, correto? Então, vamos lá. Corpo eletricamente neutro é o quê? Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Corpo carregado positivamente ou eletrizado positivamente é quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, ou seja, ele cedeu elétrons. E o corpo carregado ou eletrizado negativamente é quando o número de prótons é menor que o número de elétrons. Então, ele recebeu elétrons. Entendido isso? E em todos os experimentos realizados até nos dias atuais, mesmo em física nuclear, verifica-se que em sistemas isolados, a quantidade de carga elétrica permanece constante. Sistema isolado, pessoal, é você colocar ele, isolar, para que ele não seja interferido em outras condições. Só que mesmo assim percebeu essa carga aí constante. É uma grandeza, é uma das grandes leis de conservação da natureza, tá, pessoal? Essa quantidade de carga aí permanecer constante. A carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere de um corpo para o outro, dependendo do processo, ok? Então tá aqui a lei da conservação da carga elétrica, tá? Vamos ver um exemplo aí? Olha só, um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga Q igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. O corpo apresenta excesso ou falta de elétrons? Pessoal, o que a gente faz para descobrir? É só olhar o negativo, né? Como a carga elétrica do corpo é negativa, ela apresenta excesso de elétrons. Então, essa substância ou esse corpo aí apresenta excesso de elétrons. É só olhar para o sinal da carga, ok? Qual o número de elétrons correspondente? Como é que a gente vai fazer o número? Sendo que igual a Ne, temos que o nosso Ezinho aqui, ó, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar o número da carga aí, ó, e vou dividir pelo número da carga elementar. Então, eu vou pegar 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 e vou dividir pelo valor da carga elementar do elétron, que é 1,6. Opa, cadê? Deixa eu achar ela aqui, deixa eu apagar a borrachinha. Aqui, esse é o nosso Q. Ok, esse aqui, agora sim, esse aqui é a nossa carga elementar do elétron, tá bom? E aqui o Q, ó, é igual a Ne, tá bom? Então, o N é só dividir o Q pelo E, pessoal, olha só.
negativo com negativo positivo, 1,6 dividido para 1,6 é 1, e aqui nossa resposta vai ser n igual a 10 elevado a o de cima menos o de baixo. Respeitando o sinal aqui, ó, eu vou ter quanto? 10 a 19 elétrons. Então, n igual a 10 a 9 elétrons, e tá certinho, porque o n, ele é o quê? Tem que ser um número inteiro. Entendido, pessoal? Então, com aquela formulazinha ali, eu posso calcular quantidade de carga, número de partículas e o valor da carga elementar. Como essa carga ela é quantizada, ele vai ser sempre um valor fixo. Então, o que a gente fez ali? Se eu tenho um corpo que está com carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb, ele está com excesso de elétrons por causa do negativo. Agora, para eu descobrir o número de partículas que tem esse corpo, eu vou pegar esta carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 10 e vou dividir pela carga elementar, ok? O valor de n vai ser um número inteiro, como nós vimos ali, um número positivo, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Que número de elétrons corresponde a uma quantidade de carga de menos 1 coulomb? Então, tá aqui, eu tenho essa quantidade de carga e eu quero achar o número de elétrons, eu quero achar novamente o n, ok? Então, esse cara aqui é o nosso Q e esse carinha aqui é a nossa carga elementar do elétron. Então, novamente, para achar o número de elétrons, é só dividir. Então, tu tem menos 1 dividido para 1,6, positivo com positivo ou negativo com negativo dá positivo, tá ali. E aqui, ó, eu vou pegar esse cara que tá embaixo e vou passar ele para cima e mudo o sinal, né, gente? Tá aqui, ó. Então, tá aí o número de elétrons, ok? Ando uma casinha aqui para ficar em notação científica. Eu tenho 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. É bastante elétrons, né, pessoal, nesse corpo aí. Foi muitos elétrons que ele acabou perdendo. Pessoal, para fazer essa demonstraçãozinha de campo, eu vou colocar mais um simuladorzinho do PHET, tá bom? Vamos lá, olha só. Então, aqui é só para a gente lembrar, pessoal, ó, eu peguei a carga total do corpo, é um número de elétrons ou número de partículas, ok? Então, vamos lá, só para a gente identificar aqui. O Q, ele sempre está relacionado à quantidade. Então, se eu tenho quantidade de carga, quantidade de partícula, quantidade de elétrons, ok? Eu vou estar relacionando o quê? Quando eu tenho N, eu vou estar relacionando o número. Então, vai ser número de partículas, número de elétrons, número de carga, tá certo? Então, o N é número. E aqui o E. O E ele vai estar relacionando carga elementar e é um valor fixo. Para eu obter o Q, eu multiplico N pelo E. Para eu achar o N, eu vou sempre dividir o Q pelo número de cargas elementar, ok? E aqui eu posso ver o seguinte também, pessoal. O número é sempre proporcional à carga. Então, se tu aumenta a carga do corpo, o número de partículas vai aumentar. Se você diminui a carga desse corpo, o número de partículas também diminui. Entendido isso? Ok? Aqui, só para a gente dar uma ideia, pessoal, é a nossa quantidade, tá? Então, quantidade de carga, partícula, número de partícula ou carga vezes carga elementar. E esse cara aqui eu tenho que prestar atenção. Se eu estiver falando de elétron, eu vou usar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se eu estiver falando de próton, eu vou utilizar mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? E esse cara aqui também vai determinar o sinal desse. Quando é elétron, é negativo, essa quantidade, e quando é próton, é positivo. E o N sempre vai ser um número inteiro. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia rapidinho, olha só.
aqui só para a gente ver, ó, se eu pegar duas carguinhas, eu vou pegar a carga positiva, ok? Olha só, vocês podem ver que é para fora. E aqui eu vou colocar uma negativa. Vocês podem ver que é para dentro, ok? Então aqui, olha só, se eu pegar essas duas cargas e eu aproximar, olha só, vocês podem ver que a setinha, ela está de acordo com a movimentação. Positivo com positivo, repulsão. Negativo com positivo, olha só, atração aqui, certo? Eu posso fazer também, se eu quiser, ó. Opa, eu posso fazer um positivo, outro positivo, ó, vocês estão vendo? Repulsão, né? Olha aí, eu posso fazer também negativo com negativo, ok? Então aqui a gente consegue mostrar esse princípio aí. E lá pela nossa formulazinha a gente pode calcular essa quantidade de carga, tá bom, pessoal? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!